A gente costuma pensar em 1945 como o ano do grande triunfo, sabe? O fim da maior guerra que o mundo já viu. Mas se a gente olhar de perto, a realidade daquele momento era bem mais complexa, cheia de incertezas. E é por isso que vamos mergulhar em como 1945 não foi só um ponto final, mas sim o começo caótico de uma nova era. Um começo, aliás, marcado por um sentimento bem profundo de frustração. Pois é, o ano não começou com aquela confiança de agora vai. Pelo contrário, a sensação era amarga de que uma oportunidade militar gigantesca tinha sido perdida. E a tal da Grande Aliança, aquela união que derrotaria Hitler, já mostrava umas rachaduras bem preocupantes. Olha só o cenário. No campo de batalha, o avanço parecia ter empacado, com custo altíssimo. E na política, a aliança era puxada para todos os lados por interesses que não batiam, principalmente na Europa, que estava sendo libertada. E aqui vem a grande ironia da coisa toda. A própria desunião dos aliados, somada aos seus planos bem duros para o pós-guerra, acabou dando munição para o inimigo. A propaganda nazista usou isso para convencer muitos alemães a lutar até o fim, numa luta agora por pura sobrevivência. E essa desunião não era um probleminha qualquer, não. As rachaduras na aliança eram, na verdade, abismos. Elas mostravam divergências muito profundas, fundamentais mesmo, entre as potências que estavam vencendo a guerra. É fascinante ver esse ressentimento dos dois lados. De um, a Grã-Bretanha, que estava na guerra desde o comecinho, se sentia julgada por uma América que tinha chegado há relativamente pouco tempo. E do outro, tanto britânicos quanto americanos viam com muito alarme os soviéticos fechando a cortina sobre a Europa Oriental. E a tensão também era econômica, claro. A Grã-Bretanha estava financeiramente arrasada pela guerra, e aí ela se viu obrigada a aceitar um empréstimo com termos bem pesados de seu aliado mais rico, os Estados Unidos. Foi, como dizem, uma pílula bem amarga de engolir. Aí veio a Conferência de Yalta, em fevereiro, como uma tentativa de consertar tudo isso. Só que, na prática, ela criou um acordo perigosamente vago. Era como ter uma bela moldura para a paz, mas sem nenhuma pintura dentro, sabe? Sem um conteúdo real que todo mundo concordasse. E foi exatamente nesse momento, com a aliança frágil e a paz incerta, que o mundo foi atingido por uma série de tremores. Eventos que mudaram completamente o tabuleiro político, praticamente da noite para o dia. Pensa só, em 4 meses o cenário virou de ponta cabeça. O presidente americano, Roosevelt, morreu, a guerra na Europa acabou de um jeito quase burocrático, sem a glória que se esperava. A Alemanha, como nação, basicamente se desintegrou. E para fechar, o líder britânico icônico da guerra, Churchill, foi derrotado nas eleições. Inacreditável. O clima não era de festa, de euforia. Era mais um tributo, um reconhecimento sóbrio aos cidadãos comuns que aguentaram firme. Foi uma vitória dos valores da liberdade, sim, mas num continente que estava mergulhado no caos. Com líderes novos e um mapa redesenhado, os três grandes se reuniram em Potsdam, posando de arquitetos da paz. Só que essa reunião foi imediatamente ofuscada por uma tecnologia que ia mudar o mundo para sempre. Enquanto isso, em Washington, um debate secreto pegava fogo. O Japão parecia irredutível, disposto a lutar até o último homem. Uma invasão poderia custar a vida de 250 mil soldados aliados. E aí, qual era a solução? O teste bem-sucedido de um artefato atômico em julho colocou na mesa uma opção nova e absolutamente aterrorizante. A sequência de eventos foi alucinante. Depois da primeira bomba em Hiroshima, a resposta oficial do Japão foi a palavra mokusatsu. Ela pode significar algo como sem comentários, mas os aliados interpretaram da forma mais dura, rejeitar com desprezo. E essa interpretação, ela selou o destino de Nagasaki dias depois, o que finalmente levou o imperador a anunciar a rendição. A percepção da época não foi de triunfo, foi uma constatação gelada, sabe? A de que a humanidade tinha criado, com as próprias mãos, uma ferramenta para sua completa aniquilação. Então, no fim das contas, a guerra tinha acabado. Mas a paz que nasceu dali era muito frágil, marcada por uma incerteza profunda e por contradições que saltavam aos olhos. Pensa na ironia. No exato momento em que o mundo criava a ONU, uma instituição para garantir a paz, novos conflitos já estavam brotando das cinzas da guerra, principalmente lá na Ásia. Esse é o grande legado de 1945. Um mundo dividido entre opostos, uma aliança vitoriosa que já não era mais aliada e um futuro que se equilibrava no fio da navalha entre a esperança e o medo.
1945 não só terminou uma guerra, lançou uma pergunta fundamental sobre o nosso futuro. Uma pergunta que, vamos combinar, a gente continua tentando responder até hoje.